Durante a 7ª Jornada de Direito Civil realizada em Brasília, foi aprovada uma proposta de enunciado que tem a finalidade de proporcionar acesso à justiça para as vítimas de doenças profissionais ou progressivas. A respeito desta proposta aprovada durante a Jornada de Direito Civil, nós vamos falar com o autor, o advogado especialista em Direito do Trabalho, Humanos e de Fundamentos, Ranieri Lima Rezende. Dr. Ranieri, o que trata essa proposta do senhor para que as pessoas tenham acesso à justiça quanto aos problemas desenvolvidos com doenças profissionais ou de caráter progressivo? Pois não, a questão que foi apresentada como proposta na 7ª Jornada de Direito Civil é uma linha de definir o marco inicial da prescrição nos casos de doenças profissionais ou de caráter progressivo. Ou seja, a partir de que momento será possível ajuizar uma ação, efetivamente, contra quem deu causa a essa doença profissional ou de caráter progressivo, ou até mesmo ajuizar uma ação ou requerer contra as seguradoras o cumprimento de prestações previstas em contrato de seguro, quando são as hipóteses de incapacidade. O dispositivo do enunciado ficou com a seguinte redação: nas pretensões decorrentes de doenças profissionais ou de caráter progressivo, o cômputo da prescrição iniciar-se-á somente a partir da ciência inequívoca da incapacidade do indivíduo, da origem e da natureza dos danos causados. Certo. Isso daí é quando se dá problema durante a atividade laboral? Também. Ocorre em situações em que, por exemplo, em doenças decorrentes do amianto, que os trabalhadores que têm contato com essa substância, depois de 20, 30 anos ou mais, desenvolvem diversos tipos de doenças progressivas, como placas pleurais, asbestose, mesotelioma ou câncer de pulmão. E devido ao longo período de latência do amianto no organismo desses ex-trabalhadores, é necessário considerar que somente após a ciência dessa incapacidade para o trabalho, que esses ex-trabalhadores poderão buscar seus direitos na justiça. E não apenas os ex-trabalhadores. Existem várias situações em que moradores da região próximas a minas de amianto ou fábricas de amianto também tiveram contato com essa substância e depois de um longo período de latência passam a desenvolver esse tipo de doença. Estamos conversando com o advogado especialista em Direito do Trabalho, Humanos e Fundamentais, Dr. Ranieri Lima Rezende. Ele que teve uma proposta aprovada durante a 7ª Jornada de Direito Civil, que fala sobre doenças profissionais ou de caráter progressivo, que pode contribuir com a interpretação das leis. O senhor acredita que, avançando essa proposta do senhor, a Justiça do Trabalho pode ter o mesmo entendimento que o senhor teve? Acredito que sim, Arthur. Nós efetivamente buscamos com essa proposta sintetizar uma jurisprudência que tem caminhado muito bem em determinadas instâncias. No próprio Superior Tribunal de Justiça, nós temos vários precedentes nessa linha e, conjuntamente, em vários tribunais regionais do trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho também existem diversos julgados que apoiam essa interpretação. Eu acredito que o enunciado da 7ª Jornada, que foi aprovada agora no dia 28 e 29 de setembro, vai contribuir para que se pacifique definitivamente a jurisprudência desses tribunais e que não haja mais situações que possam trazer prejuízo a pessoas enfermas e que possuem esse tipo de doença. Hoje, Dr. Ranieri, qual é a interpretação da Justiça Trabalhista nesse exemplo citado pelo senhor? Nós temos alguns precedentes bastante favoráveis, uma linha que o Tribunal Superior do Trabalho já vem adotado, é concordante com essa tese. Entretanto, nós verificamos alguns posicionamentos ainda resistentes. Por exemplo, no caso em que esses contratos de trabalho se encerraram, por exemplo, na década de 60 e 70, e que esses ex-trabalhadores só vieram a sentir as manifestações das doenças profissionais e progressivas agora a partir de 2000, de 2010.
Então, infelizmente, existem sim precedentes ainda na Justiça do Trabalho que consideram que a prescrição nesse caso se iniciou no momento da extinção do contrato de trabalho, e é uma interpretação que nós consideramos equivocada, na medida em que não se poderia exigir desses ex-trabalhadores ciência daquilo que ainda não existia. Então existe uma prescrição, é isso? Exatamente. Essa prescrição, a grande discussão é quando ela se inicia. E a linha adotada no enunciado da jornada é que somente a partir do momento em que haja ciência inequívoca da incapacidade do indivíduo e da origem e natureza dos danos causados. Dr. Ranieri, a interpretação do senhor, de que forma será? Será uma indenização, a pessoa recorre à justiça, ela recebe um valor em dinheiro, ou essa empresa a qual ele trabalhou tem que fazer o tratamento da vítima? Nós temos diversas opções nesses casos, Arthur. Por exemplo, na hipótese em que esse ex-trabalhador necessita de cuidados médicos, a empresa, empregador, ex-empregador, será obrigado a custear todas as despesas médicas, hospitalares, de atendimento, consulta e especialmente um acompanhamento intenso para a recuperação da saúde desse ex-trabalhador. E, no caso, há também uma pretensão indenizatória inequívoca aqui, na medida em que, após a manifestação de diversas dessas doenças profissionais e progressivas, é muito difícil que se restaure integralmente a saúde desse trabalhador. Então, efetivamente, essas empresas devem sim arcar com o pagamento de parcelas indenizatórias a essas pessoas. E hoje, Dr. Ranieri Lima Rezende, essa postulação do senhor, ela pode já ser aplicada pela justiça ou precisa de algo? Os enunciados da jornada funcionam como uma espécie de norte hermenêutico. O que significa isso? Uma indicação de interpretação da lei. Nós acreditamos que, a partir do momento da edição do enunciado, já existe uma orientação implícita a que os intérpretes, os operadores do direito, já possam aplicar nos casos concretos. Muito bem. Nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Trabalho, Humanos e de Fundamentos, Dr. Ranieri Lima Rezende. Ele que teve aprovada durante a 7ª Jornada de Direito Civil uma proposta que pode ter um verdadeiro acesso à justiça para as vítimas de doenças profissionais ou progressivas, a exemplo das pessoas que trabalharam por muitos anos com o amianto. Dr. Ranieri, os agradecimentos pela participação aqui da nossa programação. Eu é que agradeço, Arthur, e um grande abraço.